de sexto ano, beleza? Estamos aqui hoje para mais um Fractal Revisa, eu sou o professor Samuel e nós vamos falar sobre perímetro e área de figuras planas. Primeiro, falando sobre perímetro. O que é um perímetro? O perímetro vai ser o contorno de toda a figura plana. Para calcular o perímetro sendo um polígono, que é o que nós vamos trabalhar hoje, nós iremos apenas somar todos os lados da figura. Nesse caso aqui, se a gente somar todos os lados, vai ficar 11 daqui, mais 3, mais 4, mais 4, mais 5, mais 2, mais 2, mais 5. Colocamos todos os lados aqui. Somando tudo, vai ficar 11 mais 3, 14, 14 mais 4, 18, 18 mais 4, 22, mais 5, 27, mais 2, 29, mais 2, 31, mais 5, 36. Então, somando todos os lados dessa figura, chegamos em 36. Então, o perímetro dessa figura é 36 metros, porque nós estamos somando metros. Não pode esquecer de colocar a unidade de medida. Então, para calcular o perímetro de qualquer polígono, é necessário apenas somar todos os lados da figura. Agora falando sobre área. Primeiro, a área de um retângulo. Nós trabalhamos em sala e vimos que chegamos nessa fórmula para calcular a área de um retângulo, que é base vezes a altura. Então, a área do retângulo vai ser a base, que é esse lado maior aqui, vezes a altura. Nesse caso, se a base fosse 5 metros, esse aqui fosse 5 metros, e a altura 4 metros, qual seria a área dessa figura? Então a gente coloca aqui na fórmula. A área é igual a 5 vezes 4. Então a área vai ser 20 metros quadrados. Não pode esquecer do metro quadrado, porque agora estamos falando da segunda dimensão. No perímetro, a gente estava calculando apenas comprimento, que era o que estava em volta da figura. Por isso que é apenas metros. Mas agora, como estamos calculando a área, que é toda essa região de dentro da figura, estamos na segunda dimensão, que é, então, base vezes altura. Ou então, comprimento vezes largura também. Nesse caso, chegamos a 20 metros quadrados. Mas e se todos os lados de um retângulo forem iguais? Então, vai ser um quadrado, certo? Para calcular a área do quadrado, vai ser da mesma forma que calculamos a área do retângulo. Base vezes altura. Mas como todos os lados do quadrado são iguais, é o mesmo calcular o lado ao quadrado. Porque vamos supor que esse lado tem medidas 3 metros. Todos os lados valem 3 metros. Então, esse aqui é 3 metros, aqui 3 metros, aqui 3 metros. Então, o lado que é L vai ser 3 metros. Se a gente for calcular base vezes altura, vai ser o mesmo que calcular o lado ao quadrado. Por quê? Ó, a área é igual a 3 vezes 3, que é o mesmo que 3 ao quadrado. Base 3, altura 3, o lado também é 3. Então, tem essas duas formas de calcular a área do quadrado. Nesse caso, vai ser 9 metros quadrados. Certo? Outra figura que estávamos trabalhando é o paralelogramo, que vai ser base vezes altura também. É a mesma forma de calcular a área do retângulo. Mas por que isso? Como nós vimos em sala, se retirarmos esse triângulo que está aqui e transferirmos ele para cá, nós vamos achar um retângulo. Por isso que é a mesma fórmula para calcular a área do paralelogramo e a área do retângulo. Supondo que nesse caso aqui a base seja 7 centímetros. Vamos mudar a unidade agora. 7 centímetros. E a altura 5 centímetros. Substituindo na fórmula, a área é igual a 7 vezes 5, que é igual a 35. Agora é centímetro
vai ser centímetros quadrados, porque estamos falando de área. E essa figura aqui? Agora, para calcular a área de um triângulo, vai ser essa fórmula aqui. Base vezes altura dividido por 2. Isso porque, como vimos em sala também, se repartirmos o paralelogramo aqui ao meio, vão ser dois triângulos iguais. Então, a área do triângulo vai ser a metade da área do paralelogramo. Por isso essa fórmula. É a área do paralelogramo dividido por 2. Supondo que essa base tem 4 centímetros e a altura 3 centímetros, substituindo na fórmula, vamos ter 4 vezes 3 dividido por 2, que é igual a 4 vezes 3, 12, dividido por 2, é igual a 6. Então, a área desse triângulo vai ser 6 centímetros quadrados. Certo? Agora que já revisamos o conteúdo, vamos fazer um exercício. Vamos calcular a área dessa figura. A área dessa figura inteira nós não sabemos calcular, mas nós podemos cortar a figura aqui e aqui, transformando em figuras que já conhecemos. Aqui fizemos um retângulo de base 4 centímetros e altura 3 centímetros. E aqui fizemos dois triângulos, onde esse tem a altura de 2 centímetros, a base então vai ser essa que está de vermelho, que é a mesma medida daqui, então é 4 centímetros. E esse outro triângulo tem a medida da base aqui 3 centímetros e a altura 3 centímetros também. Vamos lá. Então, para calcular a área dessa figura completa, nós vamos calcular a área do retângulo e a área dos dois triângulos e depois somar as três áreas. Primeiro, vamos calcular a área do retângulo. Como vimos, a fórmula para calcular a área do retângulo é base vezes altura. Que nesse caso, a base é 4 centímetros e a altura 3 centímetros. Multiplicando esses dois, temos a área do retângulo igual a 12 centímetros quadrados. Então, achamos a área do retângulo. Calculando agora a área do triângulo 1, vamos marcar aqui, esse sendo o triângulo 1. A área do triângulo é igual a base vezes a altura dividido por 2. Que nesse caso vai ser base 4 centímetros, altura 2 centímetros, tudo isso dividido por 2. Então, a área do triângulo é igual a 4 vezes 2, 8. 8 dividido por 2. 8 dividido por 2 é igual a 4. Então, a área do triângulo vai ser 4 centímetros quadrados. Agora, vamos calcular a área do segundo triângulo. A área do segundo triângulo vai ser base 3, altura 3, tudo isso dividido por 2. Então, a área do triângulo é igual a 9 dividido por 2. 9 dividido por 2 é igual a 4,5. Então, vai ser 4,5 centímetros quadrados. Agora, para encontrar a área da figura, vamos somar as três áreas. A área do retângulo, a área do triângulo e a área do outro triângulo. Então, a área da figura é igual a 12, que é da área do retângulo, mais 4, mais 4,5, que são as três áreas. Somando isso, vamos ter 20,5 centímetros quadrados. Agora vamos para o segundo exercício, que é um probleminha que diz: a quadra poliesportiva de uma escola possui 40 metros de comprimento e 22 metros de largura. Se o aluno percorrer essa quadra 6 vezes, quantos metros ele irá percorrer? Para resolver essa questão, vamos fazer um desenho aqui primeiro. O desenho da quadra, que ela tem 22
metros de largura e 40 metros de comprimento. Para saber quanto que ele percorreu dando uma volta, iremos calcular o perímetro dessa figura. O perímetro é a soma de todos os lados. Se isso é um retângulo, aqui também vai ter 40 metros e aqui 22 metros. Somando isso tudo, o perímetro, vamos ter 40 mais 40 mais 22 mais 22. Então, o perímetro é igual a 40 mais 40, 80, mais 22, 102, mais 22, 124. Então, o perímetro é 124 metros. 124 metros, nós queremos saber quanto que ele percorreu 6 vezes dando a volta nessa quadra. Uma vez só é 124 metros o perímetro. Então, para calcular quanto que ele deu em 6 voltas, vamos multiplicar por 6. Então, 124 multiplicado por 6. 6 vezes 4, 24. Sobe 2. 6 vezes 2, 12. Mais 2, 14. Sobe 1. 6 vezes 1, 6. Mais 1, 7. Então, ele percorreu 700. A resposta é igual a 744 metros. É isso aí, galerinha. Boa prova para vocês e até o próximo Fractal Revisa.